Olá, que bom estar aqui com vocês e fico muito grata de ter sido convidada para participar desse seminário. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Alexandra Pimenta Santini, do perfil Família Escola Ponto Sistêmica lá do Instagram. E lá a gente fala bastante sobre a pedagogia sistêmica, ou seja, as facilidades, os recursos que a pedagogia sistêmica nos dá para nos auxiliar, para nos apoiar na educação, seja dos nossos filhos, dos nossos alunos, na educação no geral. E hoje eu vim trazer para vocês discorrer um pouquinho sobre o assunto das dificuldades de aprendizagem e os problemas de comportamento na visão sistêmica. Então vamos falar um pouco sobre isso e mais para frente, depois se vocês tiverem dúvidas, vocês podem acessar o meu perfil e também a gente pode conversar por lá. Vai ser um prazer ter você lá comigo. Então vamos falar um pouquinho sobre essas dificuldades de aprendizagem e de comportamento na visão sistêmica, né? Inicialmente a gente começa falando um pouco sobre a desmotivação nos estudos. E junto com essa desmotivação nos estudos, também pode aparecer tanto dificuldade de aprendizagem como problemas de comportamento. Isso é mais comum do que a gente imagina. Em todas as salas de aula, em todas as famílias, isso existe com muita frequência. E aí nós, com a postura sistêmica, vamos ajudar a olhar com outros olhos, com uma outra postura. A gente sabe que quando isso começa a aparecer na escola ou nas famílias, junto com esses problemas de aprendizagem, junto com ele vem outros probleminhas, ou seja, brigas com os colegas, pode ser briga entre família mesmo, os pais começam a perceber que os filhos não fazem as atividades da escola, começam a cobrar, com razão, percebe também que os filhos não cuidam dos seus materiais como deveriam cuidar, que eles se distraem com facilidade, principalmente hoje em dia, com as mídias aí, né, com o celular à mão a todo momento, as notas baixas começam a aparecer e por aí vai. Os alunos sofrem, os pais sofrem e começa aquele desentendimento que acaba virando um ciclo, né? Não acaba tendo uma melhora, muito pelo contrário, isso vai aos poucos, vai piorando mais. A gente precisa levar isso tanto para a escola, como para os professores, como também, se necessário for, para as pessoas a quem de direito, como psicopedagogo, psicólogo, para poder entender quais são esses problemas de aprendizagem, aonde está pegando, né, esse problema, mas de verdade a primeira pessoa que deve ser comunicada, e ela mesma vai também talvez comunicar aos pais antes de tudo, é o próprio professor. Ele melhor do que ninguém para poder estar conversando sobre esses assuntos, né? Aí o que acontece? A gente precisa entender por que esses alunos nos parece que eles estão passando algum problema além do que está passando na escola. Então, assim, o problema inicial é esse problema de aprendizagem que aparece na escola. A gente, com olhar sistêmico, vai poder perceber algo lá atrás, algo a mais, porque o educador sistêmico não vai olhar somente o problema, ele vai olhar vai atravessar esse aluno e entender por que será que está acontecendo esse problema. Ou seja, esse olhar acaba indo também chegando até os pais, porque temos que entender para onde esse aluno está olhando. O problema não existe pura e simplesmente e é do aluno. Esse problema ele está vindo e geralmente pode ser de algum problema familiar, tanto dos pais como do seu sistema familiar mesmo, de algum antepassado. Então isso precisa ser buscado, ser verificado o que está acontecendo, né? Porque de alguma forma os alunos, as crianças que estão apresentando esse problema, ela na verdade ela quer, por um amor cego, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, ela quer salvar os pais de alguma forma, os pais ou os familiares. E aí ela acaba emergindo esse problema de comportamento ou essa dificuldade de aprendizagem. Essa desmotivação nos estudos ou esses problemas de aprendizagem pressupõe uma tendência
a reproduzir, sabe o quê? Um desejo de morrer. Nossa, Alexandra, mas que forte isso, né? A criança pode chegar a se matar? Em última instância, isso até pode acontecer, não dizemos que não. Mas não estou falando sobre isso agora. Que desejo de morrer é esse que a criança pode sentir? Na verdade, a gente não pode levar isso ao pé da letra, pois é um movimento inconsciente da criança. A criança reflete, na verdade, o adoecimento dos próprios pais ou as dificuldades que eles vêm enfrentando, né? Ao perceber neles algum sinal de desânimo. Sabe quando a gente passa por algum problema e aí os pais ou nós mesmos falamos assim: ai meu Deus, eu não sei o que eu faço, eu quero sumir. É nesse momento que a criança, quanto menor, isso acontece até mais, ela acaba pegando essa fala e acaba interiorizando para ela mesma como uma verdade absoluta. E começa o quê? A somatizar dores, a apresentar dificuldades variadas, dificuldades em aprender, dificuldades em se relacionar, tudo para ser leal ao seu sistema. Esse é o verdadeiro amor cego de uma criança. Aí logo percebemos também que nossos relacionamentos primários, básicos, eles dão rumo à nossa vida. Então, o que a gente entende com isso? Se a criança acaba pegando os problemas da família ou dos pais para si, quer salvá-los de alguma forma, e aí o que acontece? Essa criança acaba apresentando dificuldades de aprendizagem. O que a gente percebe com isso? Que esses relacionamentos básicos, esses relacionamentos primários básicos, eles são tão importantes na vida de uma criança que é ele que dá o rumo à vida. E quem são esses relacionamentos primários básicos? Sim, é a nossa mãe e o nosso pai. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Em relação à nossa mãe, ao relacionamento da criança com a mãe. A mãe é o primeiro contato com o mundo, né? E ela é responsável por nos dar nosso maior presente. E o primeiro êxito nosso, o primeiro grande êxito nosso na vida, que é o quê? O nosso nascimento. Então, para a nossa mãe, a gente realmente deve a nossa vida. E lembrando que a gente nunca vai conseguir equilibrar e nem pagar na mesma moeda isso, porque não existe nada que se pague a nossa vida. Então, o primeiro contato com o externo vem através dela, da nossa mãe, né? E quem sacia a nossa busca por alimento também é a mãe. Então, a gente percebe o quê? Que a mãe é nutrição, é cuidado, é proteção, é o olhar para dentro, é a casa. E aí, quando a gente toma a mãe do jeito que ela é, nós prosperamos. Mas vamos pensar uma coisa: não é a mãe que nos faz prosperar, é a forma de como eu me relaciono com ela, como eu tomo essa minha mãe. Se eu tenho um relacionamento bom com a minha mãe, eu sim vou prosperar. Mas não posso culpar a minha mãe pela minha prosperidade ou não prosperidade, compreendem? Então é essa relação que se baseia, né? E aí o pai, como que o pai chega nisso? O pai, ele é apresentado pela mãe, né? Então nós, filhos, somos apresentados ao mundo pelo pai. O nosso pai, ele define a nossa forma de olhar o mundo e ir em busca dele. Enquanto a mãe é o para dentro, o olhar para dentro, é a casa, a nutrição, o pai é a força para caminhar para fora, para seguir em frente. É o materializar, é a direção, é o impulso, é o olhar para fora, é o seguir mesmo. E aí, como que é essa minha relação com o meu pai? É ela que também vai definir como eu busco e realizo os meus sonhos. Ok? Então, esses relacionamentos básicos primários com a mãe e com o pai, a forma que eu me relaciono é a forma que eu vou me colocar na vida. Se nesses relacionamentos de mãe e pai não estão bem alicerçados, estão passando por muitos problemas, a criança inevitavelmente também vai apresentar seus problemas. Só que tem
uma coisa aí que a gente tem que pensar, e pensar de uma forma positiva. Todo problema, toda doença, todo sintoma no olhar sistêmico, ou toda dificuldade de aprendizagem também, a gente tem isso também como problema. No olhar sistêmico, eles são presentes para nós e não um castigo. Por isso que nós temos a visão sistêmica, uma postura de olhar as coisas com bons olhos. Não é só porque eu tenho a postura sistêmica, eu vou olhar tudo de uma forma linda e maravilhosa, uma forma romântica. Não. É porque a doença, o problema, a dificuldade de aprendizagem, ela é vista como um presente. E que presente é esse, né? Por que será que isso é um presente? Porque a gente pode pensar que quando alguém tem vamos dizer, sintoma, ok? Esse sintoma ou esse problema, esse sintoma ele mostra um caminho que se abre a fim de que algo retorne ao seu lugar seguro. Se esse problema está vendo, é porque algo ou alguém está fora do seu lugar. Então aí aparece o sintoma, onde vai fazer aquela pessoa se incluir e voltar para o seu próprio lugar. Muitas vezes esse sintoma chega até somatizar dor. E isso não é uma dor mentirosa, é uma dor realmente, é uma dor real, que nada mais é do que a voz do sintoma, né? Dando uma possibilidade de escuta deste. Então, uma doença crônica, por exemplo, mostra uma dinâmica antiga que não é ouvida por várias gerações. Por isso, pode emergir uma doença crônica numa pessoa. O mau comportamento, uma birra diária, uma dificuldade de se relacionar com o colega, tudo isso pode ser um reflexo, sim, de como as pessoas lidam com essa criança. Alguns comentários negativos, constantes, rótulos, falta de perspectiva naquela criança acaba fazendo ela própria acreditar que não há mais esperança e que ela será assim para sempre. A gente até sabe que tem crianças muito difíceis mesmo, difíceis de lidar, difíceis de se relacionar, mas sabemos que elas não são impossíveis de conviver. Bert já dizia, né, que não há criança, não há aluno que fracasse, né? É preciso que encontremos nela atributos positivos e verdadeiros, além de também entender o amor dela pela sua família. Enquanto essas crianças estão olhando para algum grande amor na família e tentando incluí-lo, esse problema ainda vai haver. Então, nós, educadores com a postura sistêmica, vamos ter um olhar mais amoroso com essa família e realmente tentar trazer para si essa inclusão. Não vai ser nada fácil, não estou falando isso que vai ser uma coisa fácil, mas quando a gente lida com algo tão subjetivo, aliado à postura sistêmica, a gente faz as coisas caminharem de uma forma mais leve. Aí o que a gente precisa fazer? Ajudar, sim, a criança e os seus familiares a encontrar esses traços positivos e fazê-los enxergar também isso. Aí essa criança, quando ela consegue enxergar esse traço positivo nela mesma e acredita nisso, ela vai virar a chave e ter mais confiança em si própria, deixando de lado aquela velha e difícil identidade que ela tinha. E o que é melhor, vai também mudar a postura dela. Então, não existe como definirmos exatamente o que e como fazer com uma criança que tem uma dificuldade de aprendizagem X ou Y, que tem um TDAH, que tem uma hiperatividade, que tem um TOD. Não existe como a gente pegar exatamente para cada dificuldade de aprendizagem, colocar uma ação que faça melhorar. Porque para cada caso, é um caso. Vamos dar alguns exemplos. Um possível TDAH, o que pode ser? Pode ser que a criança esteja procurando alguém do seu sistema, por isso não consegue colocar foco na aprendizagem. Ou uma criança extremamente hiperativa, ela pode estar querendo acelerar tudo, fazer tudo mais rápido,
para poder voltar logo para casa e poder ajudar alguém da sua família que não esteja bem. E a criança que faz bullying com a outra? Isso que eu vou falar quer tirar o problema de quem faz bullying, não estou dizendo isso. Mas o que quer dizer a criança que faz bullying com a outra? Ela pode estar a serviço daquela criança que está como vítima, dizendo: cadê a mãe e o pai dessa criança? Porque a hora que ela faz o bullying com uma criança, o que vai acontecer? Essa criança que foi a vítima vai acabar, algumas vezes, chegando aos pais, esses pais vão vir até a escola, e aí vai mostrar a importância dessa criança, desse filho. Então, muitas vezes, quem faz o bullying está a serviço daquela vítima, da criança vítima, para poder trazer o pai e a mãe para olhar novamente para o seu filho. Ou seja, essa criança que faz bullying pode ser uma criança corajosa, que por amor cego a outra criança, a vítima, ela se coloca a serviço dela sim. Isso acontece. Então a gente não precisa fazer relações entre qual problema e qual ação devo realizar. O que a gente precisa é entender o olhar sistêmico do educador, como que a gente pode incluir essa família, como que a gente pode entender essas dificuldades e até onde a gente pode chegar. Sempre lembrando que a gente tem que ficar no nosso lugar. E aí, a gente entende o quê? Que a pedagogia sistêmica, ela gira em torno do amor cego da criança. Tudo que acontece na pedagogia sistêmica, muitas vezes, é um amor cego. E quando a gente fala da criança, a gente pode estar dizendo da criança exatamente, pequena, ou seja, do filho, mas daquela criança nossa, que hoje, mesmo eu estando aqui adulta, eu tenho a minha criança interior e eu sou também filha dos meus pais. Sempre vou ser a criança deles, né? Então, sempre a pedagogia sistêmica vai estar girando em torno do amor cego da criança. E quando a gente fala criança, a gente está falando do filho, seja ele pequeno ou adulto, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre esse amor cego para poder esclarecer melhor, né? A gente falou muito desse desinteresse, dessas dificuldades de aprendizagem de relacionamento, muitas vezes até agressividade de cada aluno. E a primeira pergunta que um educador sistêmico faz quando aparecem essas crianças com dificuldades na sala de aula é: para onde olha o amor do meu aluno? Para ela poder estar tentando identificar e auxiliá-lo no seu processo de desenvolvimento e de melhora. E existe uma frase que muito se diz na pedagogia sistêmica, que eu até disse um pouquinho antes: não existe fracasso escolar. O que existe é o grande amor das crianças por seus pais. Logicamente que a gente precisa entender um pouco essa frase, né? Então não existe fracasso, então todo mundo é ótimo aluno. A gente precisa entender um pouco, né? Ela não quer dizer que não existam esses transtornos, essas dificuldades de aprendizagem, não quer dizer nada disso. Mas ela leva em conta não somente as causas físicas desse portador do transtorno, ela leva em conta também quem? Os seus familiares, sim. E aí a visão sistêmica enxerga muito além do problema. Na verdade, a visão sistêmica não enxerga o problema, enxerga para além do problema, né? Porque o problema, lembra que a gente falou? O problema é um presente, né? Na verdade, não é um problema propriamente dito, é algo que está nos fazendo enxergar, trazer para a consciência para encaixar algo ou alguém no seu verdadeiro lugar. Além do amor cego aos pais, esse problema que visualizamos pode estar emergindo por conta de algum emaranhamento sistêmico, sim, ou até mesmo um amor interrompido. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre esses dois também. O amor cego, então, eu já falei que por trás do sintoma, da doença, da dificuldade, se esconde um amor incondicional do filho aos seus pais, ok? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o emaranhamento sistêmico. O que é o emaranhamento sistêmico, né? São algumas situações que não estão bem resolvidas.
e não só agora, pode ser desde lá dos antepassados, né? E surgem periodicamente conflitos, sempre na mesma linha, cuja busca é a paz. Só que às vezes não parece que está buscando a paz. Mas esses conflitos, eles estão tentando buscar. Quando alguém é excluído ou esquecido do sistema, o sistema todo se agita, até que um membro posterior representa a pessoa excluída. Aí o que acontece? Quando alguém do sistema for representar inconscientemente essa pessoa, ele fica emaranhado, tomando as dores e até imitando o excluído. Quando este excluído conseguir tomar seu verdadeiro lugar na família, aí sim o sistema vai se acalmar. E aí ela é liberada para aquele destino. Só que como que faz para essa pessoa que foi excluída voltar para o seu lugar? Quem é que vai fazer isso? Alguém na família precisa tomar essa consciência, né? Então não é uma coisa muito simples. Muitas vezes passa-se geração em geração em geração e o emaranhamento se perpetua, porque não tem às vezes ninguém que consiga entender esse problema que está se apresentando e tentar curar, ok? E aí o amor interrompido, o que seria o amor interrompido? Também é talvez uma das causas também das dificuldades de aprendizagem, dos problemas de comportamento. O que é o amor interrompido? É quando uma criança se sente ou se sentiu abandonada em algum momento da sua vida. E como? Como assim? Ela pode ter sido, vou dar vários exemplos. Ela pode ter sido dada para adoção. Ela pode ter sofrido uma internação no hospital, tanto ela ou a mãe, e ela se separou dos pais por algum tempo. Uma perda dos pais momentânea, ou um exemplo, uma criança um filho pode ter se perdido na praia, ter se perdido no supermercado, demorou um pouco para encontrar os pais. Isso tudo é um amor interrompido, inclusive o falecimento, a morte de um dos pais, né? Isso quando é muito novo, pode acontecer, de uma forma momentânea, pode acontecer esse amor interrompido. Então, o que acontece com uma criança que teve esse amor interrompido? Essa criança pode testar muito seus pais, testar muito para ver se ela vai ser deixada de novo, testada até tirar do sério. Sabe esse tipo de criança que vai testando, testando, até tirar do sério? Isso é uma criança que sofreu um amor interrompido. E aí, o que a gente faz com uma criança que você percebe que tem esses sentimentos, né? Sempre que você perceber que tiver alguma criança, alguém testando você, diga a ele, ou verbalmente ou internamente, só para você, não vou desistir de você. Eu não vou desistir de você. Você está aqui comigo e eu estou aqui para cuidar e encaminhar você. Então, essa frase é muito importante para uma criança que você percebe que se sente um pouco carente. É importante vocês dizerem isso. Eu não vou desistir de você. E aí, a gente percebe algumas coisas muito boas, né, na verdade, na pedagogia sistêmica, que nos auxilia a olhar esses problemas com outros olhos, né? As dificuldades de aprendizagem sempre vão existir. Os problemas de comportamento sempre vão existir, porque nós lidamos com muitos sistemas, né? Uma escola lida com muitos sistemas ao mesmo tempo. Eles estão intrinsecamente conectados. Então, esses problemas de aprendizagem vão sempre existir. Problemas de comportamento vão existir por conta dessas conexões. E nós, da pedagogia sistêmica, estamos aqui simplesmente para poder clarear, trazer para a consciência uma forma leve de poder estar ajudando a família e a escola. Nós, enquanto educador sistêmico, nós temos que procurar exercitar dinâmicas, recursos que auxiliem essa ponte mesmo entre família e escola. A gente precisa estar podendo trazer a família
para dentro da escola e de que forma a gente vai trazer a família dentro da escola? Só nos momentos de reunião de pais? Não. Nós temos que promover mais momentos além das reuniões de pais, reuniões periódicas, né? Então a escola precisa definir momentos para que se faça reuniões, principalmente de formação também de pais. Então nós, enquanto educadores, enquanto formadores, nós precisamos mostrar a essas escolas formas de trazer os pais para dentro da escola, formarmos esses pais com reuniões periódicas para eles poderem se sentir também incluídos, pertencentes e de verdade mais participantes da escola. Nós somos os responsáveis por fazer isso, porque eu digo que a pedagogia sistêmica ela ainda está em fase de crescimento. Dentro de uma escola, poucas pessoas conhecem a pedagogia sistêmica. Então, nós temos que levar isso adiante. Nós temos que passar essas informações com muita clareza, né? Sempre também permeando o currículo nesse assunto, né? Então, nós temos dentro do currículo a habilidade socioemocional, que nada mais é do que a gente também colocar a postura sistêmica nessa habilidade socioemocional. É uma forma de saber lidar com o outro. Então, gente, eu trouxe um pouco para vocês aí da pedagogia sistêmica, mas falando um pouco sobre os problemas de aprendizagem, como nós podemos estar auxiliando e olhando esses problemas com um olhar mais amoroso, um olhar de inclusão, um olhar para aproximar a família e os pais da escola e de nós, enquanto educador com a postura sistêmica. Então, outra coisa que eu queria falar também para vocês, gente, quem quiser, quem ainda não segue Família Escola Sistêmica, pode me seguir, pode me chamar no direct, a gente pode estar conversando. Eu estou com um curso em andamento, que é o curso Educação Sistêmica na Prática, a virada de chave. Nós estamos na metade desse curso, né? Ele começou agora no início de março e vai terminar em meados de abril. E provavelmente em maio estaremos começando a segunda turma deste ano, né? Então, quem tiver interesse já pode me chamar no direct para a gente poder estar reservando já a sua vaga, mesmo porque essa primeira turma teve um valor bem especial por ser a primeira turma de 2022. E a novidade é, para quem está vendo esse vídeo e quer se juntar para a gente poder estudar e trabalhar junto a educação sistêmica na prática, se você disser que viu esse vídeo aqui comigo, você também vai ter um bom desconto para a segunda turma do curso, ok? Então foi um prazer estar aqui com vocês e espero você lá no famíliaescola.sistêmica. Até mais e muito obrigada.